Recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, Adelar Steffler, presidente da ACISAM, a Associação Comercial Industrial e Serviços de Arroio do Meio, ele que é vice-presidente da SIC Vale do Taquari, para falar sobre dificuldades do trânsito aqui na nossa região, mas também melhorias com a liberação da ponte do Exército, que aconteceu ontem, em meio ao Dia dos Pais, um domingo. Ainda o acesso de Lajeado não está completamente concluído, tem melhorias para serem feitas, mas a gente está vendo os veículos pesados conseguindo passar diretamente por Lajeado e Arroio do Meio sem precisar fazer rotas alternativas, como, por exemplo, aquela que é a mais usada entre Roca Salles e Colinas via ERS 129. Senhor Adelar, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à Rádio Independente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jussiara. Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. Eu acho que devagarzinho as melancias de novo vão se ajeitando na carroça, como é o ditado, né, dos antigos da colônia, né? Então, com essa abertura aqui da ponte, uns falam que é do Exército, outros falam que é do DINIT, né? Mas o que importa para nós é que nós temos essa ponte, né? É dos dois, né? Porque a estrutura do DINIT foi montada pelo Exército, né? Mas acho que fica mais claro para as pessoas quando se fala ponte do Exército. O fato é que ela está ali instalada, já foi concluída no outro domingo, entregue na quarta-feira, o senhor esteve lá, mas desde ontem pode passar os caminhões, embora a recomendação dada pelo prefeito de Lajeado, Marcelo Calma, é que os bitrens, os veículos mais pesados não utilizem essa estrada, a despeito de ficarem daqui a pouco atolados nessa estrada que ainda não está das melhores condições. O senhor já chegou a passar pela ponte, veio por onde hoje pela manhã e o que dá para falar dessa melhoria? Por mais que tenhamos avançado de quarta-feira, quando da entrega até hoje, ainda precisa ser feita alguma obra ali, não está 100% concluída, mas já é um ganho. Sim, e aí nós temos aquela questão, nós temos hoje duas pontes de ferro, né? Tem que... Qual vai ser a ponte de ferro e qual vai ser a ponte com outro nome, né? Então, mas assim é bem tranquilo. Não, eu vim hoje de manhã, sim. Eu já tive outras oportunidades de passar naquele trajeto. O trajeto ainda não está bom, tá? Mas são poucas melhorias que vão ter que ser feitas, né? E mais importante que nós já temos hoje a alternativa, né? Então, estava realmente circulando bastante caminhões de porte médio, né, que são os caminhões de ração, caminhões de combustível, caminhões baú, né? Então é um ganho muito grande em economia e tempo que eles vão ter agora com essa ponte, né? Realmente tem coisas para fazer, mas são poucas coisas. Vai precisar sim uma manutenção meio diária, né? Porque a partir do momento que começar a transitar realmente os veículos de grande porte, né, que são as caretas, rodotrens, bitrens, ela vai ter sim alguns problemas, né? Como a gente diz, vai começar a aparecer os borrachudos, né? Onde é que pode acontecer de caminhões atolar, né? Mas isso também tem maquinária aí, mas já nos deixa assim mais confortável. Tive sim na quarta-feira lá. Sexta-feira, causalmente, também eu estive lá, me encontrei inclusive com Marcelo Calma, né? Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que deveria estar mais avançado, mas já temos um começo, não estamos mais sem nada, né? Então, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né? Não somente quem tem caminhão, porque está acessando automóveis também. Eu acho que isso também, eu participei do Maranhão em Arroio do Meio, na prefeitura, vai ser só de caminhão, vai ser só de automóveis. Eu digo, gente, não adianta nós sofrer por antecipação. Vamos deixar acontecer um pouco as coisas, né? E já pode concluir isso. Porque a gente nem sabe como é que o movimento vai se comportar. Porque o fluxo do volume de veículos na nossa região, na RS 130, ele realmente é muito grande, né? E vai continuar sendo grande, mas assim a gente não sabe, daqui a pouco a gente pode decidir alguns horários, restrições, né? Mas isso tem que deixar acontecer pelo menos uns 10 dias, 15 dias, para ver qual a decisão que vamos tomar. Porque nós temos uma ponte que realmente pode ser usada somente, que é a ponte de ferro por automóveis, né? Então a gente tem que fazer fluir também uma ponte para os veículos de carga, né?
Agora, como vamos ter que fazer? Eu acho que a gente ainda não sabe o como. E já tem ideia, na verdade, a informação se a 129 entre Colinas e Roca Salles se já deu uma aliviada no trânsito ali em função da liberação ali da ponte? Eu não tenho essa informação, é uma boa pergunta, né? Até vamos ter que ir atrás disso aí. Eu acredito que sim, pelos veículos que a gente veio, principalmente de carga, circulando hoje de manhã, né? Porque são veículos que não tinham outra opção a não ser a 129, né? Então, com certeza, lá o fluxo deve cair muito, né? A gente está vendo um movimento que ele é bem tranquilo, né? Entre Lajeado e Arroio do Meio pela Ponte Nova, a Ponte do Exército, que foi liberada ontem. Mas já vê caminhões passando por ali. A informação que a nossa reportagem colheu no local, até com os profissionais do Exército, é que ontem cerca de 1.000 veículos passaram pelo local. A tendência é que isso aumente e que dê reflexo também na 130, que dê filas. O que vocês estão projetando e até dentro dessa linha? Há uma conversa em grupos de WhatsApp, uma orientação, olha, para os caminhoneiros, vamos tentar hoje dividir, ou vai todo mundo para a ponte do Exército, ou vamos tentar manter ainda, algumas empresas estão tendo logísticas diferentes, como é que funciona até essa distribuição aí do tráfego? Porque se for todo mundo para o mesmo local, vai continuar o problema. Talvez o mais interessante seja a distribuição mesmo lá por Colinas e Roca. E eu imagino, seu Adelar, que quem vem de Encantado, por exemplo, se vier por Roca, por Colinas, não vai ter um trecho tão maior assim para fazer do que se vier por Arroio do Meio e vai desafogar, vamos dizer assim, essa ponte do Exército. O que a gente realmente tem que fazer esse trabalho em conscientizar os motoristas. Vamos usar aí as indústrias aí do agronegócio, da fábrica de rações de Arroio do Meio Encantado, né? Nós temos 4 indústrias. E essa matéria-prima, a principal matéria-prima que vem hoje, que é a soja, o milho, para fazer a ração, ela vem de onde? Centro-Oeste, nessa região. Ela vem muito pouco do estado do Rio Grande do Sul. E quando ela vem do estado do Rio Grande do Sul, ela tem que usar esse mesmo corredor que nós estamos usando hoje, que é 332. Arvorezinha, Lópolis, Dr. Ricardo Encantado. A gente tem que conscientizar esses motoristas que eles continuem usando essa rodovia e não venham pela BR-386 para acessar ali pela Ponte de Ferro. Por quê? Porque senão nós vamos ter um fluxo muito grande de veículos ali e sem a necessidade, né? Agora, quem está em Arroio do Meio Encantado precisa se dirigir a Santa Cruz, a Santa Maria, a Porto Alegre, Porto de Rio Grande, sim, ele vai ter que usar essa ponte do DENIT, né? Porque daí ele vai fazer uma volta muito grande se ele voltar à Arvorezinha Soledade, né? Ou ele vai ter que usar a RS 129. Então, eu acho que isso tem que ser, sim, feito esse trabalho em parceria com as próprias empresas, né? Quem realmente não tem necessidade e tem outra alternativa, que use as outras alternativas, porque senão vai perder muito tempo aqui para fazer essa travessia. Vamos falar de números de veículos. O que nós tínhamos, né? Eu sei que foi feito um levantamento aí, ainda com a EGR, antes da ponte da 130 ser levada pela água. O que nós tínhamos de fluxo? O que se imagina que teremos de fluxo hoje também aqui, tanto numa ponte quanto pela outra rodovia? Assim, o que eu fiz através da CISAM, né? Nós temos as empresas associadas à CISAM, né? E a gente fez na semana passada um levantamento, né? Só das grandes empresas que tem em Arroio do Meio, tá? A gente chegou no número de quase 600 veículos de carga. Agora, a gente não contou aquele veículo, aquele caminhão de carga que vai levar uma carga de cimento numa loja do Marcelo Sommer, que vai levar algum produto de eletrodoméstico para uma loja da Sertel, ou qualquer outra loja, uma madeireira. Nós temos várias empresas de móveis pequenas em Arroio do Meio. A gente não fez esse número, né? Então, só em Arroio do Meio, nas fábricas de Arroio do Meio, circula mais de 600 veículos de carga por dia, né? Quando se trata de uma RS 130, um trabalho que a gente estava fazendo com uma equipe também, de lideranças aqui do Vale Taquari, na questão da instalação dos novos pedágios, né? O Free Flow, a gente tinha aí um número, tá? De veículos que circulavam nos dias úteis aí na RS 130, que chega a 27 mil veículos.
Então, esse é um número muito grande. Mas isso são dados de final de 2022. Sabe? Então, nós, inclusive, nesse trabalho que a gente estava organizando, nós estávamos já projetando a contratação de empresas, de uma empresa, para fazer realmente essa contagem de quantos veículos circulavam ali entre Lajeado e Arroio do Meio ou Arroio do Meio e Lajeado. Isso acabou com tudo que aconteceu nos últimos meses não acontecendo, né? Porque baseado em cima desses volumes de veículos que a gente vai saber exatamente qual o valor do pedágio que se pode pagar. Essa ponte também vai, obviamente, diminuir o tempo de trajeto, né, que esses caminhões estão levando hoje, por exemplo, pela 130. Sim, isso só para vocês terem uma ideia, semana passada um associado saiu de Arroio do Meio para vir fazer um serviço aqui em Lajeado, numa concessionária de caminhões, né? Ele levou 3 horas e meia. Então, isso, quando se fala em custos, prejuízos e perda que essas fábricas têm e o dono do caminhão tem, isso é muito grande, né? O frete aumentou. Então, quando você passava uma cotação de frete, você ficava até meio constrangido em passar esse valor. Porque teve casos aí que praticamente 40% mais caro o frete. É um valor muito grande, mas quem transporta absolutamente não ganhou nada com isso. Não é que você está cobrando 30%, 40% a mais o frete, que isso é um ganho que você tem. Não. Você não tem esse, você acaba perdendo ainda com isso, porque fica muito ocioso os caminhões, né? Eu tenho um relato de um empresário de Arroio do Meio que ele tinha caminhões que fazia 2 viagens a Porto Alegre por dia. Ele estava levando 2 dias para fazer uma viagem. Então, tudo que ele paga a mais para fazer essas viagens, quem transporta ele não tem esse ganho, ele tem uma perda, né? Então, é uma das brigas que a gente sempre tem já há muito tempo, tá? Dentro da SIC do Vale do Taquari, dentro da CISAM, nós temos um grupo da infraestrutura, da necessidade de um anel viário aqui no Vale do Taquari. A gente não pode mais permitir que o fluxo de veículos de carga, veículos de passeio, que não tem nada a ver com nossa cidade, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, ficam circulando dentro dos perímetros urbanos. Nós temos hoje a BR-386, está no perímetro urbano de Lajeado, né? Então, quantos veículos circulam por aqui que não tem necessidade nenhuma? Isso é prejuízo para quem? Para todos, para quem circula e as próprias pessoas aqui. Você tem momentos aí para você se deslocar, por exemplo, de Conventos para vir aqui na Rádio Independente. Você leva um tempo muito longo para fazer esse percurso. Isso tudo é o quê? Isso é custo, é perda de tempo. Um trabalho que a gente fez dentro dessa infraestrutura, quanto que vale a hora de um funcionário, quanto que vale a hora de qualquer pessoa aí hoje que não seja um CLT, que tenha a sua própria profissão, um engenheiro, um médico, um advogado. Ele perde durante o dia, às vezes, 1 hora ou mais no trânsito. Isso é uma perda que ele tem, é um custo. Quanto mais ele gasta de combustível? Você leva 5 minutos, 10 minutos, agora você pega um caminhão, ele leva 3 horas e meia para fazer um trajeto, ele fica 3 horas e meia batendo arranque ou ligado. O custo dele é muito. Aí nós vamos para o lado do meio ambiente, tá? Que tanto se fala. Quanto gás está sendo jogado na atmosfera desnecessariamente. Então nós precisamos urgentemente olhar isso com um olhar diferente, né? Nós não podemos achar que nós vamos ter a nossa ponte da RS 130 que ela vai resolver todos os problemas. Vai ajudar? Vai sim, mas não vai resolver todos os problemas. Esse anel viário, o Adelar Steffler, presidente da CISAM e vice-presidente da SIC Vale do Taquari, o que ele contemplaria?
Nós estamos falando de novas pontes entre Colinas e Arroio do Meio, por exemplo. Se fala também de uma outra ponte entre Lajeado e Estrela. O que vocês têm traçado, se é que há uma definição sobre isso? Porque parece que cada pessoa ou cada grupo tem um entendimento diferente. Não, a prioridade seria essa ponte aqui, né? Ou outra seria essa ponte. E a gente sabe que não é um custo tão pequeno, né, para construir novas pontes. Quem é que pagaria também essa obra? Mas o que vocês têm, se a SIC tem definido o que seria a prioridade para criar esse anel viário que há tanto tempo se fala? Quando se fala na SIC, qual é o nosso olhar? Não é olhar para Arroio do Meio, para Estrela, para Lajeado, é olhar para o Vale do Taquari. Isso que nós temos que olhar. Nós não podemos ter uma SIC que abrange 36 municípios, né, e olhar para dois, 3 municípios. Nós temos que olhar todo o Vale do Taquari. O que nós temos traçado? Nós não temos nada traçado, certo? Isso é apenas uma conversa que se tem entre um grupo e isso tem que ser amadurecido e isso tem que trazer em algum momento para a mesa de fato, né? Uma ponte entre Lajeado e Estrela. Daqui a pouco, sim, tem que ser Lajeado e Estrela. Mas por que essa ponte não pode ser daqui a pouco Cruzeiro do Sul e Estrela? Então, isso tudo tem que ver a viabilidade, onde é que é mais fácil fazer. Porque quando se fala num anel viário, o que a gente tem que fazer? Não é fazer um anel viário dentro da cidade, a gente tem que sair da cidade. Tirar o trânsito por dentro da cidade. Dos perímetros urbanos. Nós temos que fazer uma coisa que realmente dá fluidez e segurança. Há um custo elevado? Sim, é um custo muito elevado. Se falar em números, ninguém sabe quanto que custa isso até hoje, né? E nunca se fez esse estudo, né? Mas isso é uma necessidade que a gente precisa para o Vale do Taquari. E esse custo elevado que as empresas já estão tendo? O senhor falou, né, de empresas que faziam 2 viagens por dia, agora é uma viagem a cada 2, 3 dias. Esse custo já está chegando para o consumidor também, porque as empresas elas não podem ficar com todo esse custo e vão ter prejuízo ou estão arcando com a maior parte. Como é que está isso? E também projetando aqui para frente, porque as pontes que nós tínhamos provisórias são essas. Agora é esperar pela da 130 que fica lá para dezembro. Quer dizer, daqui para frente vai ser isso. Nós temos 5 meses aí, 4 meses, 5 meses pela frente até a ponte da 130 estar concluída. E você acredita que ela vai estar concluída? Tô querendo acreditar, senhor Adelar. Tô querendo acreditar. Ainda bem que você é otimista, né? Tô otimista. Isso aí, muito bom. A gente sempre tem que ter a fé que tudo vai dar certo. Mas se você olhar realmente, nós não temos mais nem 4 meses, tá? Então, assim, eu também custo acreditar, mas vamos dizer que tudo vai dar certo. Mas quando você fala em custos, é muito difícil muitas vezes quando acontece qualquer coisa, aumento do dólar, do combustível, questão climática, que isso você consegue repassar logo para o cliente ou repassar logo para a população. A gente sempre acaba tendo que absorver alguma coisa. Então, isso é do negócio, né? Isso é coisa do mercado, né? Então, isso aí, que nem eu falei no começo, no andar da carroça as melancias vão se ajeitando. Hoje, sim, quem é que sempre é o primeiro que tem que absorver isso? A indústria, o transportador, né? E com o decorrer do tempo, você vai fazendo as contas e vai repassando isso, né? Mas no final de tudo, quem acaba pagando tudo isso sempre é o consumidor. Já está chegando para o consumidor. Com certeza, se não está chegando, mas está batendo na porta. Ou se não chegou, né? Mas não vem tudo, né? Acredito que as empresas estão arcando com a maioria, sim, né? Sim. A maioria, as empresas estão arcando, né? E não é muitas vezes de ter prejuízo, mas elas estão deixando de ganhar. Eu vou usar o exemplo da própria Valilog, né? A Valilog foi atingida pela enchente? Não. A Valilog, a estrutura da Valilog não foi atingida. Mas muitos associados foram atingidos. Só que com a perda dessas pontes, por exemplo, nós temos nessa época do ano, que a Valilog negocia para os associados, nós não somos uma revenda de combustível, tá? Isso fique bem claro. A gente apenas compra o combustível para o uso dos caminhões dos associados. Então, nessa época, a gente tem de 380 a 450 mil litros por mês. Nós estamos fechando os últimos 3 meses, não chega a 100 mil litros. Então, é um custo que o nosso associado está pagando mais caro lá fora e a Valilog está lá
com a estrutura ociosa. Está lá com o funcionário, lá olhando um para a cara do outro. A gente também não quer demitir, porque se demitir depois tu precisa, às vezes tu não consegue recontratar. Então nós não estamos tendo, nós estamos deixando de ganhar dinheiro. O associado está deixando de ganhar. Então assim tem muitas empresas, né? Eles não estão conseguindo atender o cliente dele porque não tem estrada, não tem como chegar, não tem como entregar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que absorver. Infelizmente, temos que absorver isso aí. E a perda em todos os sentidos, né? Tanto com funcionários, tanto com a entrega, tanto com a questão do combustível, que a gente sabe que teve uma questão de logística também. Então, querendo ou não, tudo isso envolve, né? A logística envolve e engloba tudo isso. Né? Exatamente. Eu, por exemplo, a Valilog paga frete para trazer o combustível. O nosso frete do combustível aumentou. Como tem a ponte agora, então a gente já pode pensar, ver se conseguimos pagar de novo o que a gente estava pagando antes. Mas mesmo assim, quem transporta combustível para nós está tendo uma perda muito grande no tempo, né? Então, eles ficam às vezes parados, é o tempo que ele não consegue carregar, né? Então, é uma situação muito difícil, né? Então, o prejuízo que principalmente as cidades que estão do lado de lá do Rio Forqueta, ele é muito grande. Eu digo assim, sem sombra de dúvidas, que dava para fazer, acho que umas par de pontes por aí na região. Bom, seu Adelar Stauffer, eu sei que é incipiente ainda, foi liberada ontem a ponte, a gente não está com o trânsito que deve ser daqui para frente também, porque vai aumentar, os caminhoneiros vão ficar sabendo de outras partes do estado, enfim, a informação vai ser disseminada, mas o que dá para dizer, o que representa a abertura dessa ponte do DENIT / Exército entre Lajeado e Arroio do Meio, especialmente para o setor aí das indústrias? É uma luz no fim do túnel que se acendeu de novo para nós. Então isso representa muito, né? Tanto na ganha de tempo, né? Na questão do próprio pessoal que vem trabalhar ou daqui para Arroio do Meio, de Arroio do Meio para cá, vice-versa, né? É muito tempo perdido, eles têm que... Então, acho que isso é um ganho, se você olhar a parte social do bem-estar, né, das pessoas, né? Quando você fala na economia, também é um ganho muito grande. E mesma coisa, a gente tem hoje situações, relatos de empresário que estavam tendo dificuldade com os motoristas, né? Porque os motoristas, eles estavam extremamente estressados com essa falta dessas pontes, né? De ficar horas parado em filas, de não poder parar, às vezes tem que sair de madrugada, volta de noite e tarde, fica sem almoço, né? Então isso aí para nós é muito gratificante e muito importante. A gente só precisa agora da colaboração do poder público, tá? Que olhe com bons olhos essa estrada, que dê a manutenção necessária, que faça o mais rápido possível o que tem para fazer, porque a nossa sociedade, a nossa população realmente precisa disso. A gente não pode achar que isso é problema dos outros, que isso não vai fazer diferença nenhuma, faz sim. Então, assim, mais uma vez eu falo, eu acho que não poderia ter acontecido o que aconteceu, mas nós já estamos num avanço, né? A ponte está pronta, a estrada não está liberada. Isso não podia ter acontecido. Mas estamos no lucro já de novo. Pelo menos nós temos um caminho, nós temos uma alternativa, nós estamos mais próximo da realidade que todo mundo esperava, como nós estávamos antes. Porque só quem passou esses 90 dias sem poder passar, que sabe o quanto que isso significa uma ponte dessas aí que nós temos agora. Então eu acho que só temos que, nesse momento agora, daqui para frente, agradecer e esperar que melhorias venham a mais. E continuar acreditando que a ponte fique pronta até dezembro. Olha, Papai Noel, Ricardo. Não. Olha, Papai Noel. Eu não estou dizendo que vai. Eu estou querendo acreditar, senhor Adelar. Por todas as promessas que eu ouvi nesse microfone, do presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacor, pelo que falou o Juvir Costela, que é o secretário de Transporte e Logísticas do Estado, garantindo, o Juvir Costela dando o telefone dele particular aqui para as pessoas ligarem. Eu estou querendo acreditar que dessa vez vai ser diferente.
E eles têm o prazo até o Natal ali, que foi falado. Eles até dizem que vai ser antes do Natal, início de dezembro. Para mim, até o Natal já está de bom tamanho, mas a gente vai ficar monitorando, acompanhando. A gente sabe que tem muita obra que já vem pronta, né? Estrutura pré-moldada, e por isso que não se vê tanto movimento no local. Quero acreditar nisso, mas vamos ter que verificar e cobrar também, né, Celso Delarque? Porque daí sim a vida vai voltar. Não ao normal ainda, porque ainda vão ter resquícios dessa enchente por muito tempo, mas vai ser uma outra situação. Mas, Ricardo, nós temos que ter ciente de uma coisa: não é somente a ponte que tem que ser feita. Nós temos muito aterro a ser feito. Essa ponte nova, ela vai ser 5 metros mais alta que a outra. Você já imaginou quanto de aterro tem que ser feito? Então, assim, essa é uma dúvida que eu deixo no ar, né? Ou seja, a estrutura já deveria estar sendo, essa base já deveria estar sendo feita. Exatamente. E até agora a gente não vê nada, né? Então, assim, vamos torcer. Ninguém mais de quem vive do transportes como nós, que necessitamos disso, está torcendo que isso realmente aconteça, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Seu Adelar Steffer, muito obrigado pela presença, pela participação aqui dentro do Troca de Ideias. Uma boa semana pela frente. Ricardo, eu agradeço a você, agradeço a Jussiara, né, pela oportunidade, e sempre estamos aí para ajudar. Qualquer informação que tiver dentro do nosso alcance, aí sempre pode contar comigo, pode contar com a SIC, a CISAM, Vale Log, seja aí a identidade que a gente representa. A gente sempre está aí para os canais de comunicação e sempre estamos abertos também para a sociedade aí para ajudar em qualquer coisa que for do nosso alcance. Muito obrigado e tenham todos um bom dia e uma boa semana.